Olá, como é que você vai? Tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal Uai. Este programa tem 2 blocos exclusivos na TV Alterosa e um terceiro bloco exclusivo no canal do YouTube do Portal Uai. A íntegra dessa entrevista você vai ler na edição de amanhã, de domingo, do Jornal Estado de Minas. Nosso convidado de hoje é muito especial, é o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Minas Gerais, Marcelo Aro. Marcelo, muito obrigado por receber prontamente o nosso convite e comparecer aqui ao nosso estúdio, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, o convite e esse carinho de vocês de nos convidar para vir aqui. E eu já te pergunto logo sobre essa agenda extensa que o governo de Minas vai ter nesta viagem à Ásia. Como é que vai ser isso? Olha, Beni, a gente tem viajado por diversos países, Eu estou há 6 meses, mais ou menos, ali que eu tomei posse no governo do estado. A gente já foi para Estados Unidos, Portugal, Itália, Áustria. Agora estamos indo para a China, para o Japão. E o nosso objetivo nessas viagens internacionais, objetivo número 1, é a atração de investimentos. Então, a gente vai atrás das empresas internacionais e convida elas para vir montar o seu negócio no Brasil ou para expandir o seu negócio no Brasil em Minas Gerais, obviamente. E todas as viagens que nós fizemos, nós voltamos dentro da nossa bagagem com mais emprego, mais renda para o povo de Minas Gerais. Então, em cada viagem que a gente fez, eu poderia aqui te citar cada uma delas, mas para falar assim, olha, a gente foi para a Áustria, voltamos da Áustria com 300 milhões de reais que será investido lá em Governador Valadares. Foi até tema com o governador Zema, que ele conversou com a gente lá da Europa, aqui na estreia do programa. Exatamente. Foi muito legal. E cada lugar que a gente vai, esse é o foco principal. Então, falando aqui no popular, se é um empresário, tá lá na China, a gente vai lá em você e fala assim, olha, por que você não monta uma fábrica em Minas Gerais? A gente ajuda, a gente olha terreno, a gente vai atrás, a gente dá todas as condições possíveis e legais para que você leve o seu negócio para lá. E qual que é a nossa intenção com isso? Desenvolvimento econômico, geração de emprego e melhoria na renda do cidadão mineiro. Isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós estamos falando não de relações institucionais, mas objetivamente de resultados concretos do ponto de vista econômico mesmo. Foco número 1. Até porque o objetivo principal do governo, o maior projeto social que o governo tem, é melhorar a qualidade de vida do seu cidadão através do emprego e da renda. Hoje, Beni, Minas Gerais, no Sudeste, é o estado que menos tem desemprego. Hoje nós temos desemprego de 5,8%, comparado ao resto do Brasil, nós estamos muito bem. Comparado à região do Sul e Sudeste, talvez nós tenhamos um estado, que é Santa Catarina, que está melhor do que a gente, mas nós estamos na frente de muitos estados. Durante o governo Zema, nós geramos mais de 600 mil empregos formais nos 4 anos e meio que o governador Romeu Zema é governador. E em se tratando de China e Japão, que segmentos, que setores o governo de Minas está priorizando? Está de olho neles? Nós temos reuniões lá com empresas de tecnologia, nós temos reunião lá com empresa de construção de máquinas pesadas. Então, são diversos setores que nós vamos conversar. Essa é a função número 1 da viagem. Obviamente, tem as agendas institucionais, das parcerias com estados irmãos. Por exemplo, no Japão, nós temos um estado que tem uma irmandade com Minas Gerais e um estado ajuda o outro. Então, nós temos outras agendas também institucionais, mas o nosso grande foco é atrair mais investimento para Minas, até para que a gente consiga, chegar aqui e prestar contas do nosso trabalho. Aí a gente fala em números. Nós fomos e voltamos com tanto para Minas Gerais. Secretário, nos últimos dias, outros secretários do governo, a Luísa Barreto, o Gustavo Barbosa, o Gustavo Valadares, eles têm ido à Assembleia Legislativa debater com os deputados o regime de recuperação fiscal. E a tarefa do senhor nessa negociação, nesse trabalho, qual que tem sido? Olha, a minha tarefa é a mesma do que todos os secretários do governador Romeu Zema. Nós precisamos ajudar a aprovar o RRF na Assembleia Legislativa. Então, com todos aqueles deputados estaduais que eu tenho relação, que eu converso, que pertencem ao nosso grupo político, eu tenho conversado e mostrado a importância de nós aprovarmos o regime de recuperação fiscal. Eu estou convencido que para Minas Gerais continuar evoluindo, nós precisamos aprovar essa legislação. Minas hoje deve para a União algo em torno aí de 160 bilhões de reais.
Se nós não aprovarmos o regime de recuperação fiscal, nós vamos ter um sério problema nas contas e no fluxo financeiro do Estado. Diz que até 2032, acho que chega a 200 e poucos bilhões. O que nós precisamos fazer? Aderir ao regime de recuperação fiscal. Bem, deixa eu falar aqui no popular, para quem está nos assistindo. O que é o regime de recuperação fiscal? Porque quando fala assim, o pessoal fala, mas o que é esse bendito RRF? É o seguinte, você imagina o cara que está nos assistindo, que ele tem um salário de R$3.000 por mês. Então ele ganha 3 mil. Só que durante anos, ele gastava R$4.000 por mês. Ué, Márcia, mas se ele ganha 3 mil, como é que ele gastava 4 mil? Todo mês ele ia no banco e fazia um empréstimo de R$1.000. Só que ele fez isso durante meses e meses, anos e anos. Chega uma hora que ele tem uma dívida com o banco... Impagável. Impagável. E aí ele só tem uma solução. Ir lá e negociar com o banco. E como que ele negocia com o banco? Falando, olha, banco, eu realmente devo muito. Só que aqui, o meu salário é de 3 mil. Né? É o que eu ganho, R$3.000. Eu vou cortar minhas despesas. E o que eu vou cortar? Eu vou cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que... Eu vou cortar a viagem de final do ano que eu fazia com a família, eu vou cortar a festa de final de semana, eu vou cortar aquilo que dá para cortar. Mas aqui, energia, luz, eu não posso cortar água, eu não posso cortar alimento para minha família, eu não posso cortar. Então, dos 3 mil que eu ganho, eu vou ter que gastar aqui 2 mil, 2.500, que realmente... eu não tenho como abrir mão, mas todo mês vai sobrar R$500, R$1.000, eu vou te pagar mês a mês até eu conseguir pagar a dívida total. Isso é o RRF, é o que nós estamos falando para a União. União, nós te devemos, mas nós não temos condição de pagar isso de uma vezada, nós temos que dividir isso e ir pagando aos poucos. E com a Constituição atual da Assembleia Legislativa, o senhor acha possível aprovar o regime? Acho que é possível, eu acredito na aprovação do regime de recuperação fiscal, sinto um clima favorável na Assembleia Legislativa e o trabalho, exatamente como você disse, da Luísa Barreto, que é a nossa secretária de Planejamento, Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, Gustavo Valadares, que é o secretário de Governo. Então, assim, são aqueles ponta de lança, né, que estão dialogando com a Assembleia para mostrar para os deputados a importância dessa aprovação. O ministro Alexandre Silveira, que é mineiro, né, disse que, a exemplo de outros integrantes do governo atual, disse que o governo de Minas só tem conseguido pagar os salários porque o governo anterior, que era do PT, conseguiu uma liminar. É isso mesmo? Como é que... O Alexandre Silveira sempre erra a hora de começar a campanha. Foi assim da última vez e está sendo assim agora. Ele já começou a campanha de 2026. Quando o Alexandre Silveira fala isso, o ministro Alexandre Silveira fala isso, eu gostaria de questionar o seguinte, então a lógica dele o Zema só pagou o servidor público porque teve uma liminar no último governo, suspendendo o pagamento da dívida, isso. E aí você pode usar o dinheiro para pagar o servidor. Então por que o último governo do PT, no último ano, não pagou o servidor? Por que não pagou o salário do servidor, sendo que conseguiu eliminar? Se foi pela liminar, se você tendo a liminar, você consegue pagar o salário, por que então eles não pagaram o salário? O ministro Alexandre Silveira, ele quer defender o indefensável. Beni, não é do meu estilo político ficar aqui falando mal dos outros. Eu não vou ficar aqui falando mal do Pimentel, do governo, do PT. Não é esse a minha linha. Só que o Alexandre quer defender o indefensável. Nós pegamos um estado quebrado. Só de recursos para os municípios, repasse obrigatório, constitucional. O último governo do PT deu um cano de 7 bilhões de reais para as prefeituras de Minas Gerais, que o governador Romeu Zema pagou a dívida. 7 bilhões que podia ter sido investido em estradas no nosso estado, mas que ele usou para pagar uma dívida que não foi ele que fez, foi o governo Pimentel. Quando nós assumimos o governo do estado, o servidor público estava com 3, 4 meses de salário atrasado. O governador Romeu Zema colocou o salário em dia. Então nós ajeitamos as contas, né? Nós pegamos um estado altamente danificado financeiramente e conseguimos colocar nos trilhos. E por falar em servidores públicos, a gente comenta sobre como vai ficar a situação deles nesse regime no próximo bloco, combinado? Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Em Minas de hoje, conversando com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo, Zema, o ex-deputado federal Marcelo Aro. Marcelo, como é que os servidores do Estado vão ficar caso seja aprovado o regime de recuperação fiscal? Primeiro havia a notícia de que eles ficariam 9 anos sem salários, depois surgiu uma notícia de que haveria 2 reajustes. Na verdade, o que vai acontecer? Beni, eu te respondo de maneira objetiva. O que vai acontecer com os servidores? Eles vão ficar mais seguros, mais protegidos. Hoje, do jeito que está, não é o sentimento presente, né? Assim, mas é isso que nós precisamos tensão, né? mostrar para eles. Quando nós assumimos o governo do Estado, eles estavam 3, 4 meses sem receber salário. Tem coisa pior para acontecer com o servidor público? É complicado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos mostrar para o servidor público que é nossa obrigação mostrar para aquele que serve o povo, para aquele que tem a vocação de servir, porque quando a gente fala em servidor público, nós temos que lembrar que nós estamos falando daquelas pessoas na nossa sociedade que são vocacionadas para fazer aquilo que é o bem público, para cuidar daquilo que é de todos. É nossa obrigação, enquanto gestores, mostrar para eles que o que nós estamos fazendo é para que eles tenham segurança, para que não aconteça nunca mais o que aconteceu com eles alguns poucos anos atrás, quando eles ficaram 3, 4 meses sem receber salário. Mas o que está previsto é ficar 9 anos sem reajuste mesmo? Ou 2 reajustes, ou mais? Não é isso. O que acontece nós temos um bolo, e nesse bolo nós temos que ter responsabilidade para ser feitos os reajustes no momento correto e da maneira correta. Os reajustes serão feitos. Só que nós não podemos danificar as contas do Estado em detrimento de alguns. Então, nós temos que fazer com sabedoria, com diálogo, e é para isso que nós estamos fazendo as audiências públicas na Assembleia Legislativa, junto com o sindicato, junto com os funcionários públicos, escutando eles, entendendo a demanda deles, para que isso esteja na legislação, mas sem danificar a essência do projeto, que nós temos que dar saúde financeira para as contas de Minas Gerais. Um outro tema delicado nesse contexto, né, de negociação da dívida e de modernização do Estado, que o governador defende sempre, é a eliminação do plebiscito para a privatização da CEMIG e da Copasa especialmente. Como é que o senhor vê isso? Beni, eu te respondo o seguinte: a pessoa que está nos assistindo em casa, você está satisfeito com o serviço da Copasa, da CEMIG? Olha, a CEMIG, durante vários anos anteriores do governo Zema, ela investiu na Light, no Rio de Janeiro, ela investiu no Belo Monte, investiu fora do estado de Minas Gerais, teve um prejuízo contábil com esses investimentos de 12 bilhões de reais. Ou seja, veja bem o que eu estou falando, prejuízo contábil, ou seja, comprou a ação num valor, a ação agora está menor, 12 bilhões. Foram 12 bilhões a menos que nós deixamos de investir em Minas Gerais. Nós sabemos que, infelizmente, durante muito tempo, a Copasa e a CEMIG, as estatais, estavam a serviço de políticos que queriam fazer dali cabide de emprego. Isso não é mais tolerável. Então, nós temos um trabalho, nós defendemos que a gente entregue essas estatais para o setor privado, para que ele administre, para que ele faça a gestão dessas entidades. Mas e o plebiscito? Quer dizer, a participação popular ajudando a decidir essa questão? Pois aí eu te pergunto, tudo que nós vamos fazer, tudo da gestão, nós vamos colocar em plebiscito, por que a desestatização tem que ser por plebiscito? Nós entendemos que não precisa de plebiscito para isso. Para que um plebiscito para defender isso, para discutir isso? Isso tem que ser uma discussão feita dentro da Assembleia Legislativa. Por exemplo, quando a União estava discutindo a venda da Eletrobras, teve plebiscito nacional? Não teve. Isso foi um Frankenstein que colocaram na Constituição de Minas Gerais lá atrás e que precisa ser corrigido. Secretário, tudo isso faz parte de um cenário em que é importante que o governo de Minas tenha um bom relacionamento com o governo federal, afinal está debatendo a dívida e toda essa coisa. Como é que estão as relações do governo Zema com o governo Lula? Olha, em primeiro lugar, bem, nós somos oposição, né? E isso precisa ficar claro. Nós temos a nossa ideologia diferente da ideologia do governo federal. Nós pensamos diferente. Mas
pessoas que pensam diferente precisam dialogar e precisam conviver, e é isso que a gente busca fazer nesse trabalho de interlocução com o governo federal. Eu, graças a Deus, lá em Brasília, eu fiquei 8 anos em Brasília, fui deputado federal durante 8 anos, 10 anos já de parlamento, e eu construí boas amizades. Então, eu tenho grandes amigos que são ministros hoje, que a gente tem um excelente diálogo. Então, quando a gente faz alguma crítica ao governo federal, a gente faz crítica construtiva, uma crítica respeitosa, né? E a gente coloca a nossa ideologia. Mas a gente dialoga naquilo que é necessário dialogar, porque tanto o presidente Lula quanto o governador Romeu Zema foram eleitos democraticamente. Faz parte da vida política. É isso, né? Então, apesar de terem ideologias diferentes, foi isso que o povo quis e eles precisam dialogar. Mas não quer dizer que, ao precisar dialogar, quer dizer que você tem que concordar com tudo que o outro faz. Acabou que, em função da cirurgia do presidente Lula, ele não veio a Minas e aquela coisa toda das rodovias e tal, acabou não acontecendo. Houve alguma mudança? Como é que está isso? Em que pé está isso? Não, olha, o governo Lula anunciou o novo PAC. Nós, Minas Gerais, no anúncio foi bem contemplado. Agora nós precisamos que se execute. Né? Porque a gente já viu muitas vezes o governo federal, né, o governo Lula em outras gestões, anunciando obras e não executando. Se executar o que foi anunciado no novo PAC, Minas Gerais vai estar bem contemplado e nós falamos isso publicamente. O governador veio a público e falou, olha, o que está anunciado aí do novo PAC atende Minas. Agora precisa fazer valer. De fato acontece. Então, o que a gente sente ali, Beni, é que existe por parte de alguns do governo essa vontade, de fato, de fazer uma gestão republicana no governo federal. E há, obviamente, como em qualquer lugar, uma turma ali, já que eu digo que é a turma do mal, que não quer deixar as coisas saírem em Minas Gerais porque está pensando já nas eleições de 2026. E por falar em eleições de 2026, ano que vem tem eleição, eu queria uma avaliação do senhor sobre a gestão do Fuad na Prefeitura de Belo Horizonte. Olha, na minha opinião, o Fuad faz um bom governo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é uma pessoa do bem, bem intencionada, entende de gestão, né? Foi secretário de Estado, passou por vários lugares antes de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje ele tem uma base dentro da Câmara Municipal que dá governabilidade para ele. Eu acredito que ele tem feito um bom trabalho para o cidadão belo-horizontino. Ele é um sério candidato, né, a prefeito no ano que vem, que pode ser apoiado pelo presidente Lula. Como é que ficaria o governo Zema nesse cenário? Está cedo, Beni, acho que está cedo. Nós ainda estamos... não terminamos nem o ano de 2023, eleição é no final de 2024, acho que tem muita água para rolar, mas sim, você tem razão, é uma possibilidade ele ser apoiado pelo presidente Lula. Obviamente, acho difícil, caso ele esteja com o presidente Lula, que ele tenha o apoio do governador Romeu Zema, porque estão em campos opostos, mas eu acredito que até lá tudo pode acontecer. Nosso tempo está voando, mas tem um tema assim super importante para a gente falar, que é falar de Maria. Podemos falar de uma pessoa muito especial que é Maria? Sim, sim. O senhor pautou assim, o seu mandato de deputado federal muito com foco na defesa dos pacientes, né, de doenças raras, né, com doenças raras. O que é que foi feito e o que ainda é preciso ser feito nesse campo? Olha, explica pra gente quem é a Maria. Bom, vamos lá, gente. A Maria é minha filha, minha primeira filha. Eu tenho 4 filhos, né? Então a minha primogênita é a Maria, hoje ela tem 11 anos de idade. E a Maria nasceu com uma doença rara, raríssima. Não é nada nem em mim, nem na minha esposa. Na hora da fecundação, um gene saiu do lugar. Pode acontecer com qualquer casal. A chance é de 0,0001%. E aí ela nasceu com uma doença rara chamada Cornélia de Lange. Ela tem 11 anos, ela é menor do que meu filho de 5 anos. Ela não fala, ela tem retardo mental completo, ela tem vários problemas físicos, então é uma doença bem complicada. Mas eu falo que a Maria é meu grande milagre. A Maria, ela abriu os meus olhos para o mundo, ela tirou a minha cegueira. Antes eu enxergava o mundo de um jeito, hoje eu enxergo o mundo completamente diferente depois da chegada da Maria. E a Maria, de fato, me transformou. E junto com a vida da Maria, eu comecei a lutar não só por ela, mas por todas as pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, comunidade surda, enfim, todos aqueles que eu entendo que precisavam de uma atuação do poder público para melhorar a qualidade de vida deles. E isso virou uma realidade na minha vida, né? Hoje eu viajo o país, o mundo, para falar de doenças raras, para falar de pessoas com deficiência, e o governador, no novo decreto administrativo que foi feito e com a reforma administrativa, colocou na Casa Civil esse cuidado com a pessoa com deficiência, doenças raras, a paz.
Então vamos fazer uma coisa, a gente encerra esse bloco aqui, mas no bloco seguinte, que é aquele exclusivo no canal do Portal UAI no YouTube, a gente expande mais esse assunto e ainda falamos de outros temas. Claro. Combinado? Obrigado. Então, olha, estamos encerrando este bloco aqui na TV Alterosa. Agora você corre e acessa aí youtube.com/Portal UAI para continuar assistindo a nossa entrevista, tá bom? Um abraço para você. Encontramos já. Estamos de volta com o Em Minas de hoje, conversando com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo Zema, Marcelo Aro. Agora estamos falando da Maria, a filhinha dele de 11 anos, que é portadora da Cornélia de Lange, que é uma doença rara e que requer muitos cuidados. Estamos tratando desse tema. Secretário, como é que vai funcionar o acordo para ampliação da assistência a pacientes com doenças raras? Esse acordo que exatamente o senhor comentou, assinado entre o Governo de Minas e a Defensoria Pública. Beni, só para esclarecer para quem está nos assistindo, entre as várias, diversas atribuições da Casa Civil, uma delas é cuidar da pessoa com deficiência, APAE, doenças raras, no estado de Minas Gerais. Então, a gente passa a tocar isso aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos em busca de projetos, parcerias e políticas públicas que transformem a vida da pessoa com deficiência e da família da pessoa com deficiência. Correto. Um desses projetos, é esse que você está citando, foi um termo de compromisso que foi feito entre o governo do estado de Minas Gerais e Defensoria Pública de Minas Gerais. Como que eu explico isso para quem está nos assistindo? A maior demanda que nós temos hoje, quando fala em doenças raras, é diagnóstico. Então, primeiro é a pessoa saber que tem uma doença rara. Depois que ela sabe que ela tem uma doença rara, você vem à fase do tratamento. Existe medicamento ou não existe? Qual o tratamento que essa criança precisa fazer para melhorar a qualidade de vida dela, para prolongar a expectativa de vida dela? E geralmente, quando chega nessa parte, há um imbróglio jurídico. Por quê? Quando há medicamento, os medicamentos são muito caros, porque são chamados de medicamentos órfãos. Então, você tem que imaginar o seguinte, Beni, uma doença rara, ela chama rara porque ela atinge uma parte muito pequena da população. Quando você faz um medicamento só para algumas pessoas no mundo, esse medicamento é muito caro, porque a pesquisa é muito cara e etc. Então o medicamento fica muito caro. Por que aspirina não é caro? Porque todo mundo toma. E aí acaba que o preço sai barato, dilui o estudo, a pesquisa, dilui ali para todo mundo e o preço fica baixo. O que não é o caso. Que não é o caso da doença rara. Importado, tudo importado? Tem alguns que são fabricados no Brasil, mas tantos outros não. São medicamentos caros. Para que você tenha uma ideia, Beni, só assim, a título de informação, tem uma doença que chama atrofia muscular espinhal. Que doença que é essa? A AME. A criança, ela nasce e ela vai perdendo a força muscular. Então, aos poucos, ela vai perdendo essa força muscular e vai ficando mais fraca, mais fraca. Quando o caso é muito grave, ela não consegue nem mais respirar e ela morre. Porque a respiração... Expansão pulmonar. A expansão pulmonar é um esforço muscular. E aí ela morre asfixiada. Olha o tanto que é grave essa doença. Bom, tem um medicamento hoje que ajuda e, em muitos casos, cura a atrofia muscular espinhal. É um medicamento que custa 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Isso antes é o quê? Um comprimido? É uma injeção. Uma injeção. Antes você tinha um que custava 3 milhões de reais, há poucos meses.
atrás era um de 3 milhões, agora é um de 10 milhões. E a criança tem que tomar... Depende do grau, depende do grau que ela tem, mas geralmente ela vai num centro referente de doença rara e ali eles fazem um procedimento. O Spinraza, que era um medicamento de 3 milhões de reais, que ajuda muito na atrofia muscular espinhal, eu, enquanto deputado federal, consegui, na época, incluir no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. Então, hoje, quem tem atrofia muscular espinhal de um tipo mais grave, pode ir no centro de referência de doença rara, que aqui em Minas Gerais é no Hospital João Paulo II, e lá eles vão fornecer o Spinraza. Mas um remédio de 3 milhões de reais. Ou seja, muitas crianças morrem porque não têm acesso a esse remédio. E aí o que resta muitas vezes para essa família que já tentou fazer vaquinha e não conseguiu arrecadar o dinheiro, já passou o chapéu na família e não conseguiu, enfim, o que resta para ela? Judicializar, pedir para a União ir lá e comprar o medicamento. Esse termo de compromisso que a gente fez, de cooperação com a Defensoria Pública, permite que os casos, ao chegar no governo do estado, a gente envie para a Defensoria Pública para que ela mova a ação. Sem que a família tenha que percorrer esse caminho. Exatamente, todo esse caminho. Entendi. Isso já é um ganho, assim, inimaginável, né? Então, no que tange a medicamento, a tratamento, a consultas, a todo esse amparo que o Estado é obrigado a fornecer para o cidadão, porque nós temos que lembrar que pela Constituição, bem, todos nós temos direito à saúde. Todos nós temos direito. Então, é obrigação do Estado. Né? E quando eu falo Estado, eu estou falando de todos os entes federativos. Estou falando da União, eu estou falando dos estados e eu estou falando dos municípios. Todos os entes federativos têm a obrigação de dar saúde para a população, ainda que, em casos específicos, seja um medicamento mais caro. O senhor descreveu algumas características da Maria, mas como é que é o dia a dia com ela? Ela é uma criança amorosa, carinhosa? Como é que é isso? Um depoimento seu sobre a Maria. A Maria, ela é o amor em formato de gente, né? A Maria, para mim, ela é o amor mais genuíno que pode existir. E eu falo isso, Beni, e olha que eu tenho 4 filhos, mas eu falo para os meus filhos, eu brinco com eles, eu falo assim, o papai ama todos vocês, mas a Maria de maneira especial. E por que eu falo isso, Beni? Porque o amor com a Maria, ele é um amor 100% gratuito. E aí você fala, Marcelo, mas e o amor que você tem pelos seus outros filhos? Beni, eu refleti muito. A gente não pode falar que é 100% gratuito, porque no final das contas a gente espera que os filhos nossos um dia também cuidem da gente. Quando a gente esteja na nossa velhice, a gente vai precisar. Então, de alguma maneira, esse amor que a gente dá para eles, eles também, de certa maneira, vão cuidar da gente e tem uma retribuição. O amor com a Maria é um amor 100% gratuito, é um amor genuíno. Então, a Maria, ela me ensinou que é o amor de verdade. Então, o meu dia a dia com ela é de contemplação. Né? O meu dia a dia com ela é olhar para ela e falar assim, esse é o maior presente que Deus podia ter dado na minha vida, esse é o maior milagre que Deus podia ter feito. É claro, Beni, que nós temos as tarefas do dia a dia que são muito complicadas. Né? Você ter um filho com doença rara, como eu tenho dentro de casa uma filha, te demanda muito. Né? A gente dentro de casa tem um mini hospital para Maria. A Maria, ela, o tempo inteiro, a gente para dormir tem que colocar ela no colo para dormir, ela tem muito refluxo, então ela acorda de madrugada diversas vezes. Agora ela estava 3 meses sem dormir uma noite inteira. Nós tivemos que fazer uma cirurgia, descobrimos um tumor no nariz, benigno, mas retiramos o tumor. Quando retiramos o tumor, tinha um cisto, tinha uma bola de fungo aqui em cima do nariz, uma bola de fungo. Então você imagina o que é uma criança e ela não consegue falar, olha, eu estou com um mal-estar, não estou conseguindo respirar, né? Não consegue explicar. Então, os desafios são grandes. Tem hora que a gente cansa fisicamente, mas a gente sabe que há um propósito muito maior nisso. E como eu disse no início, eu acho que para mim é o mais importante, Beni, ao invés de falar da dificuldade do dia a dia, das coisas do dia a dia, eu prefiro falar da beleza e da grandiosidade que é a gente ter uma pessoa especial dentro de casa. E a Maria acabou inspirando a criação da Casa de Maria, não é isso? É uma casa de acolhimento a primeira de casa, pessoas com pessoas raras, a primeira casa do Brasil de acolhimento às pessoas com doenças raras. Então, todo mundo que tem doença rara. Como é que ela funciona? Em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil, e que queira, a Casa de Maria está de portas abertas e ela fornece tudo, Beni. Ela fornece assistência social, assistência jurídica, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Tem todo um corpo de profissionais lá, especializados e preparados para atender não só a criança com doença rara,
mas a família. Então a gente faz esse acompanhamento. Então, por exemplo, nós temos lá a acoterapia. Então nós damos aula, tem os profissionais que dão aula de acoterapia para as crianças. Nós temos o trabalho social com os pais. Infelizmente, Beni, beira a 90% das famílias com doentes raros, 90% o pai sai de casa. Então são mães solos, são mães sozinhas que cuidam do filho. Quase 90%. Olha que coisa impactante. O homem, e aí você fala, pô, o homem é injusto. Não, não aguenta o tranco. Geralmente o homem não aguenta o tranco e sai de casa. Então você imagina uma mãe que tem que sozinha cuidar do filho ou da filha com doença. O drama. Aí ela muitas vezes não pode trabalhar e aí vai para uma condição precária, né, financeira e sem condições nenhuma. A Casa de Maria dá toda essa assistência para essa família, né? Tenta reintegrar a mãe no mercado de trabalho, fica com o filho se for necessário. E de onde vem esse financiamento? Como é que... Iniciativa privada, né? A gente vai atrás. E emendas parlamentares, né? Legal. Então você também pode, algum parlamentar pode fazer indicação de emenda, mas o grande... do todo da arrecadação da Casa de Maria, maior parte vem da iniciativa privada e de doações. Secretário, vamos dar uma respirada, né? Assim, é um tema, né, que a gente poderia ficar aqui desenvolvendo amplamente, tal a importância, né, de coisas assim. Mas eu ainda tenho duas perguntinhas da política ainda, vou voltar lá. Uma é saber do senhor como é que o senhor vê a defesa do governador Zema dessa concretização do consórcio Sul e Sudeste, né? Como é que esse consórcio pode, assim, diretamente defender as necessidades dos mineiros? Olha, juntando força, nós vivemos numa união dos estados, né? Então, a união, o Brasil, ela reúne os 27 estados que fazem a nossa união. Então, se você consegue fortalecer com outros estados, você cresce nas suas demandas nacionais. Então, quando você junta ali os 7 estados, Sul e Sudeste, o seu pleito tem muito mais valor. Então, o que nós estamos fazendo é uma união de esforços para que Sul e Sudeste, de fato, sejam contemplados pelo governo federal. Bem, nós temos que lembrar que hoje, eu vou falar aqui, conta de padaria, né? São números fáceis para a população entender, mas é mais ou menos 70% do imposto que o cidadão paga fica na União, 20% na mão dos estados e 10% na mão do município. Ou seja, o dinheiro que o cidadão gasta ali com o imposto está na mão da União. E é a União que decide para onde vai esse dinheiro. E quando Minas Gerais está ali sozinho, falando assim, manda dinheiro para cá, União, é uma coisa, mas quando ela junta com 7 estados e fala, olha, nós temos direito também de receber, muda o diálogo. Então, esse fortalecimento e essa unidade dos 7 estados, eu tenho certeza que vai trazer benefício concreto para Minas Gerais. Já está trazendo. Eu queria voltar lá naquele tema da eleição também, porque o governador Zema, ele disse aqui mesmo em Minas, que ele prefere apoiar um nome a ser apoiado em 2026, na candidatura à presidência da República, né? O senhor acha que ele pode mudar de ideia aí ao longo do caminho e ser um postulante a presidente? Olha, eu não tenho dúvidas que a intenção do governador é essa. Quando ele fala que ele prefere apoiar alguém, ele prefere mesmo. Ele prefere terminar o governo do estado e tocar a vida dele, né? Voltar lá para a iniciativa privada, voltar para Araxá. Esse era o desejo dele pessoal. Ele não tomou gosto, assim, pela carreira política? Não tomou gosto, só que ele não é apegado ao poder. Então, ele entende que ele foi eleito para fazer o trabalho dele em Minas Gerais e vai terminar esse trabalho e vai fazer bem feito esse trabalho. Essa é a vontade dele. Mas, aí eu vou dar a minha opinião enquanto Marcelo Aro, cidadão, né, e também político, né, estou aí nas rodas de política, converso isso de política. Eu espero que isso mude. Por quê? Porque eu acredito que o governador Romeu Zema ele tem uma missão ainda maior, que não só cuidar de Minas Gerais. Eu tenho para mim hoje que o governador Romeu Zema, ele representa esse sentimento do povo brasileiro que não quer mais esse governo que está lá hoje, que quer uma mudança, que quer uma alternância de poder. E o governador Romeu Zema, ele tem os atributos, as características desse líder para poder mudar o Brasil. E eu sei que o governador ele não é de correr de missão. Então, se chegar lá na frente e, de fato, não tiver outro nome viável para disputar a eleição com este governo que está aí, eu acho
que ele vai aceitar a missão. Mas, repito, a vontade dele é que tenha outro, né, com condições melhores. Mas se não tiver, vai ele mesmo. Não, e eu diria que assim, até com base em tudo que nós conversamos hoje aqui, a ordem de grandeza dos problemas de Minas é tão grande que encerrar uma carreira política prematuramente, vamos dizer assim, né, ao fim do segundo mandato, e não seguir em frente, seria talvez precipitado, não? Com esse compromisso que ele assumiu, por exemplo, talvez não pudesse ser presidente da República, mas concorrer ao Senado numa oportunidade, ou a deputado federal, mas se manter tal conhecimento que ele adquiriu ocupando o cargo e podendo seguir contribuindo também na área política para ajudar a resolver os problemas mineiros. O que o senhor pensa? Eu acho que tem várias formas de contribuir. Nem sempre a gente precisa contribuir com mandato. Mas repito, bem, a minha opinião enquanto cidadão, eu acredito que o governador Romeu Zema, ele é não só um orgulho para os mineiros, mas ele é esperança para o Brasil. Eu acredito que o governador Romeu Zema, ele, repito, ele hoje encarna esse sentimento da população brasileira para uma mudança em âmbito nacional. Eu torço e trabalharei para que ele seja candidato a presidente da República. Mas também é importante falar que várias ações do governador Romeu Zema que ele tem feito em Minas Gerais, indiferente dele continuar ou não na política, nós vamos ver os benefícios daqui a alguns anos de coisas que ele está fazendo agora. Por exemplo, nós fizemos o maior programa de concessão da história de Minas Gerais e do país, né? Concessões de estrada, concessão, o metrô, o anel rodoviário. Por exemplo, o dinheiro do anel rodoviário já está previsto. O anel rodoviário, o rodoanel, desculpa, ele vai sair indiferente de quem vier no próximo governo. Os hospitais regionais já têm o dinheiro destinado, vai sair indiferente de quem for o próximo governador. Então tem muitos benefícios que hoje o cidadão ainda não consegue enxergar, mas que no futuro próximo ele vai enxergar. Para a gente terminar, o presidente Lula está facilitando essa decisão do governador Zema ou está dificultando? Que avaliação o senhor faz rapidamente do governo Lula? Olha, eu acredito que o governo Lula, ele não vai bem, né? E a gente pode constatar isso andando na rua e perguntando para as pessoas, sobretudo aquelas mais humildes, que tinham uma expectativa grande no retorno do Lula e que não se concretizou. Vejo que o presidente Lula está cometendo o mesmo erro que o antecessor dele. Ele está focado só em falar mal do antecessor ao invés de focar no governo. Tem viajado para fora sem trazer retornos para o Brasil, né? Ele não consegue voltar de uma viagem falando assim, eu viajei e trouxe isso aqui na mala para o povo brasileiro. Então são viagens de turismo que ele tem feito. Então eu não acredito que tenha sido um bom governo do presidente Lula. Mas, como eu disse, ele representa um campo ideológico e eu acredito que esse campo ideológico vai querer continuar apostando as fichas nele. Nós representamos outro campo ideológico. E nós vamos ter que fazer essa discussão, mas no momento adequado. O momento não é agora. Agora, sabe o que nós queríamos do governo Lula, Beni? Que ele assinasse o Acordo de Mariana. Essa era a nossa vontade. São 11 entes ali reunidos, nós temos Ministério Público de Minas, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública, nós temos as empresas privadas, todo mundo já aceitou fazer o acordo. Falta uma assinatura. De quem? Só do governo federal? Só do governo federal. Vamos cobrar, então. É isso que eu quero. Se você me perguntar, Marcelo, faz um pedido, assina. Só que aí você lembra que eu te falei que lá tem muita gente bem intencionada, mas tem a turminha do mal também? Essa turminha do mal não quer que Minas dê certo. Porque sabe que se Minas der certo, o governador Romeu Zema pode ser um concorrente do Lula em 2026. Então eles preferem ver Minas dando errado, o povo passando necessidade do que fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o justo, aquilo que é o correto. Secretário, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do Em Minas, viu? Bem, muito obrigado. Eu que agradeço e deixo um abraço aí para todos os telespectadores. Se quiser continuar também esse bate-papo nas nossas redes sociais, é @MarceloAro. Fica aí o convite. Muito obrigado e até a próxima. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado e até o próximo programa.